15 invenções acidentais que você não vive sem. Nem sempre as coisas saem de acordo com os nossos planos, mas às vezes isso acontece para melhor. Do micro-ondas aos cones de sorvete, as invenções acidentais dessa lista mudaram completamente nossas vidas. Pronto para ter uma agradável surpresa? Então dê um joinha e vamos começar! Fósforos. No início do século XIX, o farmacêutico inglês John Walker tinha o costume de preparar medicamentos usando palitos de madeira para misturar os produtos químicos. Um dia, ele notou que um dos palitos tinha uma substância grudada nele. Quando ele tentou raspá-la, o palito pegou fogo. E foi assim que ele teve essa brilhante ideia que facilitaria a vida das pessoas em um mundo ainda sem eletricidade. Ele começou a fazer e vender fósforos feitos de papelão, mas ele mais tarde substituiu por palitos de madeira de 7 centímetros de comprimento, que vinham acompanhados por um pedaço de lixa para acendê-los. Walker decidiu humildemente não patentear sua invenção, pois acreditava que assim seria mais fácil beneficiar a humanidade. Não demorou muito para que os fósforos se tornassem populares pelo mundo todo e são úteis até hoje. Teflon. O químico americano Roy J. Plunkett estava realizando uma pesquisa para a empresa DuPont com o objetivo de encontrar um jeito de tornar as geladeiras deles mais seguras, substituindo o perigoso gás de refrigeração CFC por outra coisa. Ele deve ter pensado que este foi mais um experimento que deu errado, quando descobriu que a mistura gasosa que ele tinha acabado de criar simplesmente evaporou durante a noite. E tudo o que restou no recipiente foi uma substância branca e encerada. Essa substância estranha demonstrou ter algumas qualidades bastante úteis. Ela era não reativa, não aderente e resistia a temperaturas extremas, de menos 73 graus Celsius a 260 graus. Em 1941, a DuPont patenteou a invenção que todos nós conhecemos hoje como Teflon. Batatas chips. O chefe de cozinha nova-iorquino George Crumb recebeu um monte de reclamações de clientes de que suas batatas fritas não estavam crocantes o suficiente. Então ele, já irritado com isso, resolveu fatiar as batatas o mais fino que conseguisse. As fritou em gordura super quente e passou as batatas no sal. Isso vai mostrar pra eles, ele deve ter pensado. Mas para sua surpresa, o povo ficou louco por essa nova receita. As batatas chips têm mudado muito desde 1853. Hoje, elas vêm em mais de 200 sabores diferentes, do clássico creme e cebola a alguns bizarros, como o wasabi com gengibre. Parece bom. Cones de sorvete. O sorvete em si não é novo. Os chineses já comiam algo parecido com ele em 200 a.C. Os cones de sorvete, porém, foram produto de um feliz acidente na Feira Mundial de St. Louis no ano de 1904. A barraca de sorvete teve tantos clientes que as tigelas acabaram. O mesmo não aconteceu na barraca ao lado, onde Ernest Henry estava vendendo waffles da Pérsia. Em um ato solidário, Henry começou a enrolar seus waffles em forma de cones e os ofereceu para que o vizinho os usasse no lugar das tigelas. Os clientes se apaixonaram com a combinação e foi assim que o cone de sorvete nasceu. Coca-Cola. John Pemberton não era um empresário. Ele era só um farmacêutico tentando encontrar um jeito de se livrar das dores de cabeça. Então ele chegou a uma receita simples que consistia em 2 ingredientes: um xarope de folhas de coca e noz de cola misturados. Ele entrou no mercado em 1886. O xarope era para ser misturado com água pura, mas o vendedor o misturou com água gasificada por engano. E assim foi criada a bebida deliciosa e refrescante que todos nós amamos hoje. Adesivos post-it. O Dr. Spencer Silver estava trabalhando como um químico para a empresa 3M em 1968. Ele estava tentando criar um adesivo super forte, mas o que ele conseguiu foi exatamente o contrário.
Um adesivo de baixa aderência, ainda que de alta qualidade. Só tinha força suficiente para segurar um pedaço de papel, mas era durável o bastante para ser recolado por diversas vezes sem perder a cola. Foi só em 1974 que foi encontrado um uso para sua invenção. Seu colega precisava de alguma coisa para segurar os papeizinhos que marcavam a música do coral da igreja, e o adesivo do Silver caiu como uma luva. O nome post-it foi adotado mais tarde e os papeizinhos com cola se tornaram um item essencial em casas, escolas e escritórios do mundo todo. Vidro de segurança. O químico francês Edouard Benedictus deixou cair um becker na sua mesa acidentalmente. Para a surpresa dele, o becker não virou em pedacinhos, mas só trincou. Ele nem imaginava por quê, até que ele notou que o becker tinha nele uma fina camada de plástico líquido que sobrara do último experimento. E foi assim que o vidro laminado foi inventado. Borracha vulcanizada. Não, ela não foi inventada pelo Sr. Spock. Um jovem cientista chamado Charles Goodyear estava tentando melhorar a qualidade da borracha, que não era tão durável no século XIX. Charles estava experimentando e misturando resina crua com sal, pimenta, açúcar, areia, óleo de rícino e até sopa, na tentativa de encontrar a combinação perfeita. Parece que ele estava realmente tentando era inventar o almoço, não? Um dia, ele resolveu ver o que aconteceria se misturasse a borracha com magnésia, cal e ácido nítrico. Não deu certo de novo. Mas assim que a borracha foi misturada com enxofre e caiu acidentalmente em uma superfície quente, funcionou. O cientista inventou assim a borracha vulcanizada, que hoje é usada para produzir praticamente tudo, desde bolas de basquete até pneus de carro. Plástico. Antes do plástico, a gente tinha a goma laca. Ela era usada no início do século XX e tinha muitas utilidades, desde o envernizamento de madeira, a fabricação de discos e até dentaduras. O problema era o preço. Era muito caro importar besouros do sudeste da Ásia para sua produção. Então, o químico Leo Hendrik Baekeland tentou encontrar uma alternativa mais barata para a goma laca. Durante seu experimento, ele se deparou com uma coisa ainda mais útil. A nova mistura era um material flexível capaz de resistir a temperaturas extremamente altas. Era o plástico. Antidepressivos. O primeiro antidepressivo foi descoberto em 1957 e era para ser uma cura para a tuberculose. Seus criadores notaram que, mesmo não fazendo nada para tratar a doença, ela ajudava a melhorar o humor dos pacientes. E até hoje nós usamos este medicamento para tratar os sintomas da depressão. Marca-passo. Wilson Greatbat estava tentando criar um aparelho que gravasse os batimentos do coração humano. Ele colocou um componente eletrônico por engano que fez o aparelho recriar o ritmo cardíaco. Este marca-passo foi implantado com sucesso no primeiro ser humano em 1960 e tem salvado muitas vidas desde então. Antibióticos. O laboratório do cientista escocês Alexander Fleming sempre foi uma bagunça. Beckers e papéis espalhados pelo chão e uma mesa cheia de placas de Petri com tipos diferentes de bactéria. Um dia, o cientista encontrou mofo em uma de suas placas de Petri semeadas com a bactéria Staphylococcus. O mofo tinha formado um campo estéril à sua volta, matando as bactérias que estavam dentro da placa. Alexander, intrigado, decidiu estudar as propriedades deste fungo mais tarde. Ele recebeu um prêmio Nobel pela descoberta da penicilina em 1945. Raios-X. Quando William Röntgen colocou sua mão por acaso em frente a um tubo de Crookes em 1895, ele caiu. Não foi isso. Mas ele imediatamente viu uma imagem da própria mão em uma placa fotográfica. Ele observou que a radiação passava por objetos sólidos e partes do corpo, deixando uma sombra. Quanto mais denso o objeto era, mais nítida era a sombra. E agora nós temos a imagem de raio-x. Supercola.
Em 1942, o pesquisador da Kodak, Harry Coover, estava trabalhando em um plástico transparente para ser usado em miras para armas, quando ele acidentalmente criou uma substância altamente adesiva que grudava praticamente tudo. Enquanto ele trabalhava em outro projeto de pesquisa algum tempo depois, o adesivo se mostrou novamente ser muito grudento. Vendo isso como uma descoberta única e útil, em 1958 a Kodak patenteou a amada e odiada supercola que conhecemos hoje. Forno de micro-ondas. Da próxima vez que você estiver esquentando uma refeição em questão de segundos, não se esqueça de agradecer a Percy Spencer. Na época dele, as micro-ondas, não um aparelho doméstico, as ondas mesmo, eram usadas em radares. Mas um dia, Percy, um especialista em radar da Marinha que estava trabalhando para a Raytheon, estava perto de um magnetron que emitia micro-ondas e notou que o chocolate que estava no seu bolso tinha derretido. Foi assim que o micro-ondas foi inventado em 1945. Qual dessas histórias você achou mais legal? Deixa a gente saber nos comentários abaixo. Se você achou que este vídeo foi útil, curta ele e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das atualizações. Junte-se a nós no lado incrível da vida.